bom? Bem-vindos a mais um Território Jovem. Aqueles que vêm a primeira vez, fiquem à vontade. Esse território é seu também. E este momento do Minha História com Deus, para quem ainda não conhece, é um momento que os jovens, alguns jovens dessa comunidade, outros jovens que ainda não são dessa comunidade, mas pessoas que a gente convida, decidem compartilhar com vocês a experiência deles com o Senhor, com Deus. Então, por isso que chama Minha História com Deus. Vocês hoje vão conhecer mais uma história com Deus. E hoje, diferente do que a gente costuma fazer aqui, a Mari e eu, né, Mari? Mari é minha amiga aqui, que também entrevista. Diferente do que a gente costuma fazer, entrevistar uma pessoa, hoje nós teremos uma coletiva no Minha História com Deus. Teremos uma coletiva. Ao invés de um, serão 3 entrevistados. Oh! Sim, serão 3. 3 pessoas vão contar a sua experiência com Deus hoje. Mas, por enquanto, vocês vão conhecer apenas 2 pessoas. Ok? A terceira fica para daqui a pouco. E eu vou dar uma dica. Vou dar uma dica e eu quero sugestões. Ok? Essas pessoas, esses 2 entrevistados que eu vou chamar agora, cantam. Os 2 cantam. Alguém quer arriscar aí? De menos, quem sabe. Em produção não vale. Pastor jovem não vale. Silas vale. Hã? Gustavo? E quem mais? Quem te contou? Marcelo e Gustavo, vem para cá, por favor. Microfone. Olha, vocês vão realizar o meu sonho, sentar no sofá hoje de manhã. Eu quis sentar aqui, peraí, só um pouquinho. Mas eu não podia. Mas aqui não é meu lugar. Porque daqui a pouco tem mais um, né, gente? Eu prometi. Tudo bem? Não tem mais microfone? Tem. Obrigado, produção. Que isso, em produção? Tudo bem, Marcelo? Tudo bem. Tudo bem, Gustavo? Tudo jóia. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Mais ou menos. Mais ou menos? Tá tenso? Vocês ouviram a voz do Gustavo? Tá parecendo que o microfone tá baixo. Tá. Tá baixo, não tá? Ô, Vinicius. O Gustavo e o Marcelo normalmente falam baixo, gente. Vini, então eu preciso... Ô, Vini. Vinícius. Aumenta o meu aqui. Som. Ei. Oi. Som. Tá, falo mais. Tá bom. Tá. Olha, vamos começar então. Eu sei que vocês nasceram no lar cristão, né? Desde pequenininho vocês foram levados para a igreja, certo? Certo. Certo? Certo. Microfone, hein, Marcelo? Vamos combinar. Microfone. Quem quer ouvir o Marcelo falar? Oi, som. Inclusive, a gente... Vou começar a falar já. Então fala. A gente nasceu... Que aqui em Belo Horizonte não tem, eu acho, né? Lá em São Paulo tem. A gente nasceu no Hospital Adventista. Olha só. Na Liberdade, em São Paulo, né? Então, a gente já nasceu no Hospital Adventista, aí já foi para a igreja e desde sempre. Beleza, então vamos lá. Que lembranças... Larissa, projeta, por favor, a primeira foto. Tem foto, gente. Tem foto. Vixe. Que lembranças... que lembranças que vocês têm de quando vocês eram pequenos? Ah, gente. Olha lá. Olha que bonitinho. Tá dando para ver direitinho? Teve ó para ele, gente? Bonitinho. Viu, meninos? Bonitinho. Viu? Coisa. Bonitinho. Todo mundo gostou, tá vendo? Que lembranças que vocês têm da infância na igreja? Como que era ir para a igreja quando vocês eram pequenos? Então, nosso pai lá em São Paulo, ele era primeiro ancião. Então, desde criança a gente era levado para a igreja. Então, toda a programação que tinha, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, Dia das Crianças, a gente estava lá na frente. Ou lendo poema, ou cantando coralzinho, ou falando verso bíblico, qualquer coisa a gente estava na frente, sempre estava aparecendo.
Aí particularmente, eu participei dos Aventureiros, participei de todas as classes, tinha mais especialidades que todo mundo e tal. Inteligente, garoto, hein? Inteligente. Decorei. Aventureiro, gente, para quem não conhece, é um clube que a igreja tem que reúne crianças a partir de 6, né? De 6 a 9, 6 a né, 10. Vitor? Aí é 9 a 10, aí 10 passa para os desbravadores. De 10 passa para desbravadores, né? E aí eles têm É. algumas atividades que eu não sei muito falar, mas quem quiser saber mais, procura o Vitor. Vitor entende tudo. Aí tudo que eu aprendi muito lá e tal. Aí eu fui crescendo, né? E com 10 anos eu aprendi a tocar piano. Aí comecei a aprender piano. Aí desde então eu comecei a fazer minhas atividades na igreja com música. Tanto que minha primeira música que eu toquei na igreja foi aos 10 anos de idade, nunca me esqueço. No número 111, Não Amigo Igual a Cristo. Ah, tu lembra da música? Não amigo. Não amigo igual a Cristo. É. Não amigo igual a Cristo. Ó, tá cantando também. Gustavo, e que lembrança que você tem A minha são... da infância na igreja? É praticamente as mesmas que o começo, pelo menos, é igual o Marcelo, né? Porque a gente sempre ia junto pra igreja. E você gostava de participar dessas coisas? Não, eu gostava, lógico. Aí... Marcelo gostava também ou ia Sim. porque é a mãe? Não, Não, a gente gostava, velho. Gostava. A única coisa que a gente não tinha, que eu ia falar, que minha mãe sempre fazia com a gente, tal, que a gente... Só que a gente não tinha muita escolha, então não sei se eu gostava, se a gente gostava. Que minha mãe, assim, sempre, não sei o que tinha na cabeça dela, acho que ela queria uns gêmeos, irmãos gêmeos. Então, todo dia que a gente ia pra igreja ou saía pro lugar, a gente tinha umas roupas iguais. Iguais. Entendeu? Que Iguais, bonitinho, iguais. Selma. E não é iguais uma cor sim, uma cor Pena não. que eu não tipo achei assim, foto são de cores vocês com iguais. roupa igual. Ah, não, porque eu acho que... Não sei se eu gostava ou não gostava, mas desde aquela época eu já não gostava de foto, então já tá... Não deve sair assim. Mas é da mesma atividade do Marcelo, praticamente, né? Só que aí eu comecei a tocar violão antes, não foi? Não foi depois que comecei a tocar, aí depois um ano depois. Aí você me inspirou, né? Tá certo. Sim. Lá em São Paulo também a gente formou uma mini bandinha lá de adolescentes, pianos, dois violões. Desde São Paulo a gente formou uma mini bandinha lá em São Paulo, né? Que tinha violão, Isso já baixo. foi um pouco antes de vocês virem para cá ou foi mais tempo? Não, bem mais tempo atrás. A gente tinha uns 14 anos, né? 15, por aí. Eu tinha uns 12, 13. Olha só. E tinha alguma coisa que vocês faziam na igreja que vocês não gostavam? De atividade, né, dentro da igreja, não. Entendeu? Às vezes eu acho... Bem que até hoje, né, que eu não gosto de acordar cedo, essas coisas assim de ir e tal, mas não acho que não de não gostar de ir na igreja ou de nenhuma atividade dentro da igreja que não gostava, entendeu? A gente sempre se envolvia muito com as coisas da igreja, então a gente nunca foi de não gostar das coisas lá dentro. Então tá, joia. Vocês responderam o que eu perguntei, mas eu quero confirmar essa resposta de vocês. Eu quero confirmar. Eu disse que a gente teria hoje uma coletiva e, para poder confirmar, e como a gente está em clima do Dia das Mães, para poder confirmar ou não o que eles falaram, eu queria chamar a mamãe Selma Faz aqui. isso não. Por favor, é a terceira entrevistada de hoje. Meu Deus, meu Deus. Microfone para ela também. Vai, claro. E aí, mamãe Selma, tudo bem? Tudo. E aí, confirma o que os meninos falaram? Era assim mesmo? Sim, Era? exatamente assim. Esses meninos te davam trabalho aí quando pequenos? Era difícil levá-los para a igreja? Não, porque assim, eles são músicos, né? São ligados à música desde o ventre. Né? Porque eu cantava num conjunto, cantei há 12 anos no conjunto. Então eles, daí vem. eles saíram do ventre e já foram para a igreja, entendeu? E sempre, como eles falam, sempre se envolviam com tudo. E, assim, quando eles eram pequenos, nunca tive dificuldade nenhuma. Até em disciplina, eles gostavam de tudo, participavam de tudo, entendeu? Meninos bonzinhos, que gracinha, gente. E, Selma, é difícil quando os filhos estão pequenos, levá-los para a igreja, mantê-los quietinhos no templo, dar um exemplo, porque crianças, às vezes, não sei como que eles eram, se eram levados ou não, mas mesmo quando não são levados, para poder prender a atenção deles durante o culto e tal, é difícil. Foi difícil para você isso com os meninos? Para mim não, como eu disse, né? Inclusive, desde o hall do jardim,
eu tinha as liçõezinhas deles, né? Então a gente estudava todo dia, eu ajudava eles a colorir, né? Quando eles eram pequenininhos. Também eu tenho até hoje o flanelógrafo, daqueles que tem na escolinha lá embaixo. Então a gente estudava lição com flanelógrafo, entendeu? Então eles tipo, a gente tinha as histórias assim, né? O que eles viam no flanelógrafo era para praticar na igreja, né? Ele ficava subentendido. Aí eles eram bem comportadinhos. Não lembro muito assim de coisa de criança normal, né? Mas assim, de dar trabalho, de fazer birra, gritar, chorar, não. Ufa, hein? Se saíram bem. E quando que você acha que é mais difícil de ser mãe? Você acha que quando as crianças, os filhos estão pequenos, quando eles crescem? Por favor, a segunda foto. Larissa, segunda foto, por favor. Tem mais foto, hein, gente? Você já melhor, já. Tem mais foto. Olha lá, eles com a mãe. Eles com a mãe. Ó, tô careca. Quando nós filhos... Tem você também, Marcelo. Tem o careca lá. Careca, depois que ele passou na... Quando ele passou no vestibular, o pessoal pegou, tirou o cabelo todo dele. Mas, Selma, quando que você acha que é mais difícil ser mãe? Quando que nós filhos damos mais trabalho? Olha, eu acho assim, no meu caso, quando eles eram pequenos, não tive tanto trabalho. Eu acho que eu estou tendo mais trabalho, entre aspas. Agora, não, mas é assim, a nível não deles, é meu, entendeu? É assim, a nível de preocupação, de proteção, né? Que a gente não adianta. Eles vão começa a querer sair, tomar um açaí, aí não tem hora para voltar, né? Eles vão ser sempre bebês, não adianta. Meninos, e quando que vocês acham que é mais difícil? Vocês acham que quando pequenos, quando é mais difícil lidar assim com a mãe? Lidar com a mãe? Não, acho que agora é quando é mais velho, lógico. Aquela fase da adolescência e tal, que discute e tal. Quem me conhece, que eu quase não pareço com a minha mãe, né? Então, quase nada, né? Aí, no gênio também, eu tenho aquele negócio do gênio muito igual e tal. Então, às vezes, bate de frente mesmo, coisa de mãe e filho, mas com certeza agora é mais difícil do que quando eu era pequeno, né? Ok. Porque quando eles eram pequenos eu dominava, né? Agora, acabou. Mas é assim, né, gente? A gente não está falando de nada que vocês não conhecem, que vocês não vivem. É ou não é? Não é isso mesmo que o Gustavo falou? É ou não é, Catarina? É isso mesmo. Obrigado, viu? Obrigado. Selma, quando os meninos eram pequenos, você já falou aqui um pouco do alimento espiritual que era dado para eles, né? E depois eles foram crescendo, você continuou usando esses métodos do flanelógrafo? Porque, sabe por quê, gente, que eu estou perguntando isso? Com que ela alimentava esses meninos espiritualmente? Porque hoje todo mundo vê os meninos participativos na igreja e tal, e fala, que gracinha esses dois. Tudo eles estão lá ajudando, tocando, cantando. Tem o teatro cedo de manhã, eles estão lá. Eu quero saber o que a Selma fazia para eles crescerem desse jeito. De repente tem alguma outra mãe aí, ou alguém que vai ser daqui uns dias, não sei quando, né? Como eu falei, como eles falaram, né? Eu fui esposa de primeiro ancião, né? Então eu falo assim vulgarmente, nós somos ratos de igreja, né? Então a gente saía de manhã com mala, com mochila, com lanche, com tudo, e ficava o dia inteiro na igreja quando tinha almoço, entendeu? E eles sempre participaram de tudo. Em casa também eu fazia cabanas, todas as coisas de crianças, né? Assim, tudo voltado, claro, para a igreja. Eu lembrei e falei, nossa, é verdade. Tinha época que ela sempre foi protetora, né? Daí a gente não ia para os acampamentos. É que a gente sempre foi desbravador e a gente nunca ia para acampamentos perigosos, assim, essas coisas longe, assim, entendeu? Aí ela fazia uma cabana dentro de casa. Puxava legal, gente. puxava um lençol na parede, a outra assim, entendeu? Falava assim, vamos acampar, vamos, entendeu? Aí, mas assim, a gente era pequeno, então era legal e tal. É legal, deve ser, então, entendeu? Olha, ficou gravado. Eu lembrei agora assim. Gravado. Eu acho assim, eu falei para eles, eu acho que eles não sei, eu não sou perfeita, né? Não fui perfeita, mas eu acho que tudo que eu pude fazer para eles, principalmente tudo que eu fazia, é ligado
a igreja, né? Até hoje, quando eles saem de manhã, eu oro com eles para eles saírem, entendeu? E sei lá, né? Eu vou procurar tudo que eu faço e tudo que eu falo para eles, né? Eu falei assim, você tem que ver se é para Deus, se Deus está com você, se Deus está contente do que você está fazendo, entendeu? Então a orientação Aí continua, até né? eu já ouvi falar assim, a Selma quer ser santa. Eu quero mesmo, entendeu? Mas eu não sou santa, entendeu? Né? Eu tenho meus problemas, minhas dificuldades, entendeu? Mas eu tô na luta, entendeu? Estou no caminho. Ok. A última foto, por favor. Meninos, é realmente assim? Está ali foto deles trabalhando aqui na igreja, servindo e tal. É realmente assim, do jeito que o pessoal fala? Parece que é tudo muito fácil e tal. Por que vocês se doam tanto pelas coisas da igreja? Porque a gente se trabalha muito, porque em 2009, depois de São Paulo, a gente mudou para Poços de Caldas. Aí lá em Poços de Caldas era a igrejinha de interior, né? Então não tinha muitas pessoas para trabalhar. Então nós assumimos tudo. Então a gente fazia o culto de sábado, domingo, quarta, tocava, cantava e fomos montando conjunto, quarteto, coral. Então a gente foi tomando gosto por aquilo e não quis parar, entendeu? A gente percebeu que a gente gostava disso e queria fazer a vida toda isso. Então hoje você sente prazer no que você faz? Sim, muito. Hoje Você, Gustavo? nessa época de pós tem até um dia que vai na quarta-feira à noite no culto, né? E cidade pequena o pessoal não costuma ir, até essa aqui de quarta-feira eles não costumavam ir tanto assim. E aí chegou um dia que tava eu, meu irmão e meu pai, a gente foi no culto de quarta-feira e não tinha ninguém, não vejo ninguém. E naquela época eu mexia no som de lá também e tal. Então que chegou no ponto de eu subir no som, ligar o som, descer, fazer o louvor com o Marcelo e depois meu pai que pregou, entendeu? Então a gente tomava conta, a gente participava de todas as partes, atividades assim da igreja mesmo, entendeu? E a gente sempre gostou, nunca teve um momento assim, não vou fazer, não quero, não gosto, entendeu? Vocês aprenderam fazendo, né? Isso. E o dia a dia de vocês estudam, trabalham? Eu estou fazendo direito, né? Então já tem que ler muito, falta muito pouco tempo. Marcelo estuda, né, Marcelo? Eu estudo, passei esse ano na FMG, faço música. Isso. Qual dificuldade que vocês veem para poder servir na igreja? Como jovens, assim. A minha não é, assim, no fim de semana, eu acabo reservando mesmo para a igreja. No sábado, né, como completo, e no domingo, em parte. Mas durante a semana, que fica muito corrido, entendeu mesmo? Porque eu tenho aula de manhã, alguns dias eu tenho aula à noite, eu faço estágio à tarde, entendeu? Então, para servir a igreja durante a semana, já é mais corrido. Então, as atividades que dá para fazer, eu faço no tempo que tem, né? Mas no fim de semana eu consigo algum tempo fazer. Sim, mesma coisa. O problema é tempo mesmo. Às vezes deixo de fazer coisa da faculdade para fazer cifras, coisas para a igreja. E, graças a Deus, nunca faltou nada. Deixava de estudar para a prova e no outro dia ia bem para fazer coisas para a igreja. E sempre deu certo. Eu me lembro agora, o pessoal já está me cobrando o tempo ali, eu me lembro agora de... outro dia eu estava conversando com o Marcelo e o Marcelo falou assim para mim: se eu pudesse, eu vivia o tempo todo... Lembra disso ou não? Eu vivia o tempo todo para as coisas de Deus. Lembrou? A gente estava conversando e o Marcelo falou isso. Tanto que é um dos motivos que eu escolhi de fazer música. Um dos motivos que ele escolheu para poder estudar música. Selma, você acha que hoje é mais fácil para poder cuidar da sua espiritualidade do que quando os meninos eram pequenos? A tua história, não, tá bem difícil, né? E o circo está se fechando, né? Então está muito difícil mesmo, até pela própria situação de vida que a gente tem, né? A gente está levando. E quando eles eram menores era melhor, né? Porque eu que falava com eles, estudava com eles, levava Mas eles. Mas você disse que você continua na luta, né? Na busca pela santificação. Exatamente. Né? Porque toda mãe tem afazeres. Sim. Né? Mas isso não quer dizer que a gente não deve continuar buscando. Não, claro. Eu fiz, só para terminar aqui, eu fiz um desafio para os meninos essa semana. Estava escrito lá desafio, não sei se a Selma viu. Você viu, Selma, a parte do desafio? Não, eu vi só. Mas não era para ver mesmo. Não era para ver.
se fosse para vocês cantarem para a mãe de vocês, o que vocês cantariam? Pode E cantar. eles toparam. E eles vão cantar agora, pode ser? Pode. Então vai lá e canta para mamãe Selma. A gente parou tanto com esse negócio do tempo, a gente falou assim, a gente falou no meio da semana, escolhe, vocês cantam uma coisa pra sua mãe, então a gente canta. E aí, nesse negócio de tempo, a gente fez isso hoje à tarde, pra você ter uma ideia. Aí, a gente fez na seleção, não? O Vitão vai atrasar um pouquinho, tá? São uns 2 minutinhos só. Vamos rapidinho. Que a gente vai cantar um pedacinho de cada música que, ou que ela gosta, ou que ela sempre quis que a gente cantasse, ou a gente nunca cantou ainda por falta de oportunidades, coisa assim. Mas é rapidinho. Conhece essa, Selma? Senhor, quero me entregar nos teus caminhos, quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi em minha infância. E vou cantar que não há distância que te possa afastar. Esqueci a letra, fala pra minha letra. Eu quero te Isso, então vai, de novo. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua bondade, repetir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Esse é o meu querer. Teu nome, Jesus, é mais doce que o mel. Tem poder e glória. Teu nome, Jesus, leva o pecador ao céu. Traz vitória em teu nome, os feridos são curados. Teu nome, Jesus, tem poder pra mudar minha história. Lembra dessa? Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Pai, por sofrer o que eu não iria suportar. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Pai, por pagar o preço pra me resgatar. Agradece ao Pai pelas coisas que Ele fez e agradece pelas coisas que fará. E se encontras terno amor de um amigo é fiel, agradece a Deus, todas as bênçãos vêm do céu. Agradece a Deus, todas as bênçãos vêm do céu. Gostou, Selma? Eu vi que você cantou todas.
Gosto de todas. Agora eu quero agradecer vocês. Obrigada, Marcelo, obrigado, Gustavo, obrigado, Selma, por terem aceitado o convite de compartilhar a história de vocês. Que Deus continue cuidando da família de vocês, que vocês continuem sendo bênção, não só para essa igreja, por onde vocês forem, que vocês continuem sendo bênção para a obra do Senhor. Obrigada. Amém. Valeu. Deus seja louvado. Amém? Assim precisa acontecer, como vimos agora neste monólogo. É necessário que nós possamos cair sobre a rocha. É necessário que nós possamos permitir que Ele faça as transformações necessárias em nossa vida. Que Ele possa fazer as interferências necessárias na nossa vida. Aconteceu comigo há muito tempo atrás. Foi necessário que eu morresse para que Ele pudesse me ressuscitar. Foi necessário que eu morresse para que Ele pudesse ressuscitar o meu pai. Foi necessário que eu morresse para que Ele pudesse ressuscitar toda a minha família. No meu caso, foi necessário que eu morresse de fato, mesmo fisicamente também. No caso de toda a minha família, foi necessário que todos morressem para o eu, a fim de que Deus pudesse ressuscitar a todos, espiritualmente. Foi no dia 7 de maio de 1992, 7 de maio, essa semana, eu completei 22 anos de ressurreição. Deus seja louvado, e eu me espelho muito na história de Lázaro, que está em João, no capítulo 11. E eu acho muito importante o verso 4. Porque ao receber Jesus Cristo a notícia de que Lázaro estava enfermo, e nós conhecemos a história, ele acabou morrendo. Jesus Cristo disse: esta enfermidade não é para o quê? Para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Lázaro morreu, nós conhecemos a história, mas Deus o ressuscitou, literalmente. Esses são casos assim que nós não vemos todos os dias. São coisas extraordinárias. O fato é que não era para eu estar aqui convosco nessa noite. Era para eu estar em um cemitério, enterrado. Mas Deus, por sua graça e misericórdia, me ressuscitou. Estava brincando de bicicleta com os amigos, 16 anos de idade. Aquela brincadeira assim de vir correndo com a bicicleta, uma tampa de bueiro, vínhamos correndo e pulávamos a tampa de bueiro sem encostar os pneus da bicicleta na tampa de bueiro. Eu e mais 2 amigos, e vínhamos a toda. Em determinado momento, isso era de noite, 11 da noite, nós vínhamos correndo e meu próprio irmão Tiago, estava brincando com os pedaços de madeira. E ele pegava o pedaço de madeira e arremessava para acertar do outro lado da rua. Mas teve um momento, meus amigos, 2 outros amigos na esquina, de olho para ver se não vinha nenhum carro, a posição que eles estavam acabou tampando a visão do meu irmão.
E eu e os outros amigos de bicicleta havíamos combinado agora fazer uma manobra assim, vamos todos juntos. Um pula, o outro na sequência e o outro logo atrás. E quando nós viemos, que a primeira bicicleta passou, meu irmão pensou que não vinha mais ninguém e arremessou um pedaço de madeira. Entrou na roda da frente da bicicleta e travou a bicicleta. No reflexo, tirei uma das mãos como que para proteger o rosto. Com isso, o guidão pesou e ficou, ele virou e ficou uma ponta para frente e a outra na direção do meu abdômen. Fui por cima da bicicleta, de tal maneira que uma ponta foi no chão e a outra no abdômen. Eu fui por cima do guidão. E com isso, todo o peso do meu corpo em alta velocidade, por cima de uma das pontas do guidão e a outra no chão. Aquela alavanca provocou um impacto tão forte que rachou o meu fígado no meio. Hemorragia interna. E aí agora fui com o rosto no chão, ralando todo esse lado do rosto, e aquele desespero, e agora os amigos saíram da bicicleta e vieram correndo e me pegaram no colo, me levaram até a casa dos meus pais, e ali minha mãe saiu ao portão e viu meu amigo com o filho nos braços, aquele desespero. Rapidamente para o pronto-socorro. Fui levado ao pronto-socorro e ali perceberam que era alguma coisa grave. Detalhe, meu pai estava longe de Deus havia 27 anos. Havia deixado os caminhos de Deus. Tinha sido um cristão adventista do sétimo dia até os 18. E agora havia deixado os caminhos de Deus, isso já tinha 27 anos. Aquela correria, pronto-socorro, dali me levaram para o hospital. Tive que percorrer de um extremo ao outro, da zona norte à zona sul da cidade de São Paulo. E aí quando chegou lá, os médicos falaram, não tem vaga na UTI. O desespero continuava e agora me levaram para um outro pronto-socorro e ali começou então o processo da cirurgia. Mas quando eu cheguei ali, eu tinha apenas 1 litro de sangue rodando as artérias. Não era o suficiente nem sequer para manter o coração batendo. E por conta disso, com muito pouco tempo de cirurgia, veio a parada cardíaca. E agora os médicos tinham cerca de 10 minutos para me trazer de volta. E começaram então com choques, massagens, mas eu não voltava. O tempo foi passando, 3, 5, 7, 9 minutos, várias tentativas e nada, eu não voltava. Tentaram uma última vez. E eu não voltei. Desistiram, tiraram suas luvas. A enfermeira-chefe saiu lá fora e meu pai veio correndo na direção dela e perguntando como é que está meu filho, está bem? Como está seu quadro de saúde? Está bem? Está melhor? Está reagindo bem? E mal sabia ele a notícia que ela vinha trazendo. O chamou em sua sala, explicou tudo. Seu filho chegou assim aqui. E aconteceu então isso, inclusive uma parada cardíaca. E nós tentamos fazer de tudo para trazer o seu filho de volta, mas infelizmente seu filho faleceu. O Senhor pode providenciar o velório, o enterro, avisar a família, porque já não há mais nada que se possa fazer por ele. Meu pai entrou em parafuso. Começou a questionar por que é que isto está ocorrendo logo comigo. O que é que eu fiz para merecer isto?
Mas com pouco tempo, pensando a respeito daquilo tudo, ele chegou a uma conclusão: isto está ocorrendo porque eu me afastei de Deus. E perdi, então, a proteção especial de Deus para comigo e com a minha família. E ali ele tomou uma decisão: vou voltar para os caminhos de Deus. Até mesmo antes que eu perca mais um filho, quem sabe. Tomou a sua decisão. Mas eu estava ali, em cima de uma mesa de cirurgia, de uma maca, morto. E por algum motivo que hoje eu posso entender em parte, mas talvez eu só vou entender plenamente quando chegar no céu. Mas sobretudo pelo fato de que eu sei que se naquele dia eu tivesse permanecido morto, eu teria me perdido pelo tipo de vida que eu levava. Ele teve misericórdia de mim. E quando eu conto essa história, eu costumo dizer que foi como se Jesus Cristo tivesse visto do seu trono no céu tudo aquilo que estava ocorrendo. E tomasse a decisão, então, de levantar-se do seu trono e vir àquele pronto-socorro. E quando o último médico, Dr. Roberto Bucco, um médico que tinha 2 anos de formação e nunca havia perdido sequer um paciente, quando esse último médico foi uma última vez à sala de cirurgia para gravar em sua memória a fisionomia daquele que era o primeiro paciente que ele perdia, quando ele estava ali olhando para mim, 30 minutos após a parada cardíaca, quando ele estava como que se pudesse falar com os mortos, quando ele estava como que se tivesse, quem sabe, falando sozinho, dizendo: rapaz, eu fiz de tudo para te salvar, mas não teve jeito. Então Jesus Cristo tocou em mim. E então aquele médico tomou um susto, porque o meu corpo começou a tremer. Comecei a ter espasmos. E ele começou a gritar: socorro, 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 tem vida, socorro, e gritando, porque era de madrugada, não haviam outros pacientes, ninguém, absolutamente nenhum outro paciente havia dado a entrada naquele pronto-socorro naquela madrugada, e só o que tinham ali eram funcionários e outros médicos que já estavam se dissipando, mas ele começou a gritar: socorro, socorro, tem vida. E enquanto o restante da equipe médica voltava correndo para ali, ele, como especialista em cardiologia, lançou mão de um bisturi, me abriu na altura do coração, enfiou uma de suas mãos por entre as minhas costelas, agarrou o coração com a própria mão e começou a simular o batimento cardíaco, estimulando para que estabilizasse a minha situação. O restante da equipe médica veio correndo, e quando chegaram ali, aquela cena, o Dr. Bucco com a mão ali enfiada dentro do meu peito e os aparelhos voltando a funcionar, os batimentos cardíacos registrados ali, e então se juntaram a ele, e no ímpeto de me salvar, a vontade dele foi tamanha de tentar ajudar, que quando ele enfiou a mão, ele acabou perfurando o meu pulmão com a mão dele. E então eu tive outras 2 paradas respiratórias no decorrer da operação. 7 horas de operação. Fígado, coração e pulmão. Enfermeira-chefe sai lá fora, chama meu pai e diz assim: olha, seu Moacir, vem aqui de novo na minha sala. Tem 40 anos que eu trabalho neste ramo, e eu nunca dei a notícia da morte de alguém para depois voltar à família e dizer: está vivo.
voltou à vida, ressuscitou. Mas isso aconteceu com seu filho. Deus seja louvado, queridos. Deus seja louvado. 7 horas de operação, e no final da operação, o médico-chefe, Dr. Belchior, chama meu pai e diz assim: o senhor acredita em Deus? E olha que pergunta para quem ficou 27 anos longe de Deus. Mas agora ele já havia se voltado para os braços de Deus, e ele disse: no momento só nele eu acredito. Pois bem, faz bem. E eu vou dizer para o senhor uma coisa: eu não acreditava em milagres. Não até hoje. Porque eu não tenho nenhuma explicação científica para te dar. Então saiba, o seu filho alcançou um milagre. Porque ninguém fica 30 minutos morto e volta à vida. Agora saiba que você e sua família podem continuar pedindo a Deus, podem rogar, rezar, pular, gritar, clamar, pedir, fazer do jeito que achar melhor. Eu não sei qual é a sua religião, porque o seu filho tem 1% de chance de sobreviver a esta operação grandiosa, porque foi fígado, coração e pulmão. 1%, para não dizer que não tem nenhum. Mas tem mais uma coisa: eu tenho que ser realista com o Senhor. Existe uma outra situação que nem sequer um milagre pode resolver. Nesse caso é 0%. Ninguém fica 30 minutos sem oxigênio no cérebro e volta a ser uma pessoa normal como era antes. Portanto, prepare-se para ter um filho que vai ser como uma planta, como um vegetal. Um filho pelo qual você vai ter que fazer tudo por ele, você e sua família. E assim disse para o meu pai, se despediu, e meu pai então pediu para me ver e foi até a sala de cirurgia. Disse que foi a pior visão que teve de mim em toda a sua vida. E ali ele fez uma oração no mínimo corajosa em se tratando de um pai. Ele orou: Senhor, se for para que o Senhor possa me devolver o meu filho perfeito como era antes, eu peço que o Senhor assim o faça. Mas se for para ele sofrer o resto de sua vida e nós juntamente, permita que ele descanse. Orou assim e foi embora para casa. Queridos, antes do horário previsto para que eu voltasse da anestesia, eu voltei. Lembrava de tudo. O cérebro funcionava perfeitamente. Fiquei apenas 1 semana na UTI. Fiquei apenas 14 dias hospitalizado. Com 2 meses estava voltando a trabalhar e a estudar. Não perdi sequer o ano letivo aquele ano. Queridos, passados 6 meses, a única coisa que eu perdi foi o lado esquerdo do fígado, mas o fígado é o único órgão do corpo que se regenera. Então, passados 6 meses, o lado direito cresceu, ficou do tamanho normal, como se fossem os dois, e funções normais. Passados 8 meses, na Igreja Adventista do 7º dia do Jardim Brasil, em São Paulo, estávamos ali no tanque batismal, o meu pai, que ficou 27 anos longe de Deus, minha mãe, que havia recebido estudos bíblicos de uma senhora adventista do 7º dia, mas meu pai havia proibido ela de se batizar. Estávamos ali, eu, no tanque batismal,
e o meu irmão Tiago, que havia arremessado aquela madeira. Satanás queria destruir, acabar com a nossa família, mas não conseguiu. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Em 2 anos, todos os outros familiares foram vindo e se batizando. Chegaram a 13 adventistas do 7º dia. Ah, queridos, Deus, Ele pode ressuscitar até uma família inteira. Minha ressurreição física foi importante? Claro, se não fosse assim, não estaria aqui para contar essa história para vocês e engrandecer o nome de Deus, o Todo-Poderoso. No entanto, queridos, o que Ele fez de melhor foi ressuscitar a minha família espiritualmente. Eu não sei qual é a sua situação hoje, se há alguma coisa na qual você precisa de uma ressurreição espiritual em sua vida. O fato é que, como disse no início, Lucas no capítulo 20, ele nos traz a seguinte mensagem, versos 17 e 18. Mas Jesus, fitando-os, olhando para os fariseus daquela época que estavam distantes dele, disse: que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. E ele continuou dizendo: todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Nós só temos 2 alternativas: ou nos lançamos sobre a pedra, permitimos que o nosso eu, o eu egoísta, o eu que só pensa em si mesmo, o eu que em busca de prazeres desta vida negocia os seus princípios e deixa Deus de lado, ou nós permitimos, ou nós nos lançamos sobre esta pedra e permitimos que este eu seja despedaçado, ou no fim de todas as coisas, quando Cristo voltar, quando a pedra vier, infelizmente seremos reduzidos a pó. São apenas 2 alternativas. Quer você nessa noite dizer: Senhor, há alguma coisa em minha vida na qual eu preciso ser despedaçado. Eu não sei o que é. Eu não conheço a maioria de vocês. Mas o Espírito Santo de Deus indica sempre. Ele sempre fala a nossa consciência. Ele sempre nos convence do pecado, dos nossos próprios erros. Não é entre eu e você. É entre você e Deus. Será que há alguém aqui nessa noite que gostaria de assim fazer e gostaria de vir à frente para que eu pudesse orar por você, a fim de que Deus te ajude nessa luta, que de maneira tão íntima só você e Ele sabe qual é? Deus seja louvado. Se houver mais alguém, venha à frente.
É uma oportunidade que Deus está te dando. Ele sabe o quanto tem sido difícil lutar contra o que quer que seja. Na Bíblia ele diz que sabe que temos pouca força. No entanto, ele também diz: no entanto, guardaste a minha palavra. Se esse é o desejo do profundo do nosso coração, fazer a vontade dele, ainda que não tenhamos força, hoje é o dia de receber este poder. Deus seja louvado por sua decisão. Vamos fechar os nossos olhos. Querido e amado Pai, aqui estamos, cada um de nós, e o Senhor nos conhece. O Senhor tem visto a nossa luta, e o Senhor sabe exatamente em que precisamos nos despedaçar na rocha que é Cristo. Ah, Senhor, nós estamos aqui porque nós estamos aceitando a sua intervenção. Somente o Senhor pode nos ressuscitar espiritualmente. E nós queremos depositar em suas mãos isto que somente cada um de nós e o Senhor sabe o que é. Este pecado acariciado, esta falha de caráter, esta nossa fraqueza, que em algum momento ao longo de nossa vida foi colocado, quem sabe até mesmo por Satanás, como uma maneira de nos escravizar no pecado. Mas nós não queremos isso em nossa vida, porque nós sabemos que por conta disto nós poderíamos até perder o céu. Então, Senhor, tende misericórdia de cada um de nós. Concede o poder do seu Santo Espírito para que Ele possa realizar em nós o lavar regenerador e restaurador de que necessitamos. Colocamos-nos inteiramente à sua disposição para que faças esse trabalho, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Pode ter certeza de que Ele vai continuar atuando a seu favor e te dando a força necessária para vencer. Amém?